Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Hoje vamos para o capítulo 3 do profeta Joel. Já estamos no Antigo Testamento, começando aqui pelos profetas menores. São 12 profetas menores. Aqui, como já falei, alguns deles: Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Amós, Abdias, Zacarias, e tantos outros aqui, que eu não sei o nome, Naum, Ageu. Muito bem, estamos aqui para orar e fazemos o capítulo 3, finalzinho do capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 3 é o mais bonito, assim, no sentido de que é muito conhecido e nós já, de certa maneira, já lemos ele porque ele é citado no discurso de Pedro, no livro do Atos dos Apóstolos, na hora do discurso de Pedro, quando ele vai dizer: meus irmãos, o que vocês estão vendo aqui não são homens embriagados, afinal de contas são 9 horas da manhã, é muito cedo da manhã e eles não estão embriagados com vinho, não. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, do profeta Joel, que diz. E então nós vamos compartilhar e ver o que essa profecia do profeta Joel vai dizer, tá bom? Vamos então orar, finalzinho do capítulo 2 e capítulo 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, com teu Espírito iluminar o nosso coração, derrama sobre nós a tua força, para que possamos em tudo fazer a tua vontade. Precisamos de ti, Senhor. Cumpra-se a tua profecia em nós. Amém. Bem, nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 que é narrado aqui profeticamente a questão de uma invasão dos gafanhotos, que são o exército inimigo que vai invadir, vai destruir Israel como um todo, E por causa disso, o convite do profeta é jejum. Convoque o jejum, chorem, entrem de luto, orem, voltem para Deus. Quem sabe, talvez Ele tenha misericórdia de vocês e Ele possa abençoá-los. E aí, no versículo 19 do capítulo 2, vai dizer que Yahvé respondeu ao seu povo. Ele diz: eis que vos envio trigo, vinho e óleo para saciar-vos dele. Saciar-vos-ei deles. Então, Deus envia o seu auxílio, e concede a vitória do povo. E aí ele continua, no capítulo 21, no versículo 21, capítulo 2. Pega comigo a palavra, a caneta, e vamos lá. Não temais, terra, exulta e alegra-te, porque Yahvé fez grandes coisas. Não tememos. Você está passando por dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, físicas, relacionamentos. Não tenha medo, porque o Senhor fez grandes coisas e faz grandes coisas. Ele é o Senhor. Ele é misericordioso. Devemos nós pedir perdão e nos converter. Não tenhais medo, não temais animais do campo, porque reverdecerão as pastagens da estepe, ou seja, voltará a ter fruto verde, a ter pastagem. Sim, a árvore carrega o seu fruto, a figueira e a vinha dão a sua riqueza. Filhos de Sião, exultai. Alegrai-vos em Yahvé, vosso Deus, porque ele vos deu a chuva de outono. Olha que profecia. Conforme a justiça, e fez cair sobre vós a chuva de outono e a chuva da primavera, como outrora. Então a chuva da abundância é a bênção de Deus, uma chuva de outono, uma chuva de primavera. Nós estamos aqui no Brasil na época da primavera, e você percebe o quanto tem chovido, não é verdade? Pelo menos aqui na região sudeste, tem chovido muito. Mas esta é a experiência. Porque ele vos deu a chuva do outono conforme a justiça e fez cair sobre vós a chuva do outono e a chuva da primavera como outrora. As eiras se encherão de trigo, as tinas transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos devolverei os anos que o gafanhoto devorou. Olha que lindo. Haverá abundância, prosperidade. E eu devolverei os anos que o gafanhoto devorou. Diga comigo, glória a Deus, Senhor.
O Senhor devolverá os anos que o mal roubou. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Né? O Senhor vai restituir o que foi roubado pelo gafanhoto. O que o Ieleque, o Assil e o Gazã, meu grande exército, que vinhei contra vós. Né? Seremos restituídos disso tudo. Restituídos. Eu vos devolverei os anos que o gafanhoto devorou. Se você tem padecido tempos difíceis, se você tem vivido situações dificílimas, creia nisto. O Senhor vai devolver. O Senhor devolverá. Desculpa. Tudo que você perdeu, os anos que foram perdidos na doença, na vida errada, na vida, né, nas perseguições. Se voltarmos ao Senhor, se fizermos jejum, se nos convertermos, se formos de Deus. E mesmo que aqui na terra não cheguemos a ter uma vida de abundância, se formos fiéis ao Senhor, herdaremos o paraíso, o céu. Então, esta é a experiência, esta é a coragem para nós, o ânimo. Também posto essa palavra de Joel, capítulo 2, versículo 25. Eu vos devolverei os anos que o gafanhoto devorou. Eu tomo posse para o meu ministério, eu tomo posse para a minha vocação, eu tomo posse para a minha vida, minha família, minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, os filhos que Deus me dará ainda, os filhos que o Senhor me dará, pelos vida dos meus pais, né? Pelo meu ministério, a música, a pregação, os livros, tudo que o Senhor tem para mim. Eu vos devolverei os anos que o gafanhoto devorou. Versículo 26. Comereis até fartar-vos. Olha a abundância. Louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo não se envergonhará nunca mais. E sabereis que eu estou no meio de Israel. É o Emanuel, o Deus conosco. Eu, Yahvé, vosso Deus, e não outro. Meu povo não se envergonhará nunca mais. Aleluia. Que promessa maravilhosa de Deus para nós. Que promessa fantástica de Deus para nós. Que se cumpra, Senhor, essa promessa. Por que nós precisamos ler? E aqui você pode marcar o que é promessa de Deus, o que é uma ordem de Deus. Né? O que Deus falou com você. Escreve nos comentários, escreve no teu caderno. Muita gente pegou um caderninho e foi lá escrevendo. Deus me falou isso. Isso aqui é uma promessa de Deus. Eu tomo posse disso aqui. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E você vai anotando. Se alimentando de maneira que você possa exalar uma esperança de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E agora vem o capítulo 3. Maravilhoso. A nova era e o dia de Yahvé. A efusão do Espírito Santo. Né? Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois disso, depois da perseguição, da conversão, do dia do Senhor, da intervenção, da salvação de Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Porei sinais nos céus e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Então, olha essa promessa. Então, todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá ilesos, como falou Yahvé, entre os sobreviventes que Yahvé chama. Que coisa linda, que profecia. Por isso que Joel é o profeta do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. É o profeta do Pentecostes, assim como também era a penitência, né, do jejum. Então veja, queridos, né? Então nós vamos ver aqui nos versos 4 e 5, né? Situam o dia de Yahvé
anuncia para este dia a efusão universal do Espírito. O discurso de Pedro, lá em capítulo 2, versículo 16 de Atos dos Apóstolos, mostra no milagre de Pentecostes as primícias desse dom do Espírito Santo. Vou repetir. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Veja, o Espírito Santo sobre nós nos traz profecias, visões, sonhos, dons carismáticos. Por isso que nós, como igreja, precisamos vivê-los. Inclusive, os meus queridos irmãos, a quem tanto tenho apreço, tradicionalistas, podem e são chamados também a abrirem-se a esta moção, a esta ação do Espírito. Porque o Senhor diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dom carismático. Vossos anciãos terão sonhos. Dom carismático. Vossos jovens terão visões. Dom carismático. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O Espírito de Deus que é derramado sobre todos, sem distinção de pessoas, conforme o desejo de Moisés. Espírito Santo que renova o nosso interior, Porém, sinais, Sinais são os anunciadores do juízo final, No final. No céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor. Grande e terrível. Veja um pouco daquilo que a gente viu no Apocalipse, não é verdade? Se não me engano, o 6º selo, que é aberto pelo Cordeiro, é justamente esses sinais no céu. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, 1/3 do sol, 1/3 da lua, lembra? E então, ou seja, quando tiver esse momento de dor, de perseguição, cheios do Espírito Santo, ou seja, num tempo de batismo que nós estamos vivendo, queridos. Nós estamos vivendo esse tempo de batismo, toda a carne. O Espírito Santo nunca deixou de agir na igreja. Entenda isso. Nunca. Mas também nunca houve na igreja, na história da igreja, um pentecostalismo como o que nós estamos vendo nos últimos 50 anos. Porque pessoas como Padre Pio, como os santos, que eram místicos, tinham dons e eram guiados pelo Espírito Santo. Mas hoje, todos e qualquer um que desejar e que se abrir pode ser batizado no Espírito Santo. Pode profetizar, ter visão, sonhos, palavras, ciência, discernimento. Isso é maravilhoso. Mas chegará o dia terrível ainda, O julgamento, o sol ficará escuro. E aí, versículo 5, a grande promessa. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá ilesos, como Yahvé falou entre os sobreviventes, que Yahvé chama. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui bem grifadinho na minha Bíblia, bem marcado, que de fato é algo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Leia novamente o capítulo 3, muito rapidinho, decore isto, O que Deus falou com você? Partilhe aqui nos comentários. Chame mais pessoas e amanhã, sábado, nós iremos para o último capítulo do livro de Joel, capítulo 4, com a graça de Deus. Sejamos fiéis, queridos. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.